trazendo para dicas de customer experience, de estratégias em centralidade do cliente, o ideal é sempre a gente ouvir o nosso público, né? Quando a gente quer trazer o foco no nosso cliente, a gente tem que trazer o cliente para dentro da nossa empresa. Então, se eu quero saber o que ele quer ouvir, eu preciso perguntar para ele o que ele quer ouvir. Então, tem várias formas de eu fazer isso. Eu posso aplicar pesquisas, eu posso estar falando com a minha audiência, eu posso criar uma comunidade, eu posso abrir enquete de perguntas do que temas eles se interessam, e não só para os convidados como eu aqui, o que foi a experiência, mas principalmente para essa audiência, que é a audiência que alimenta, né, a empresa, que é a audiência que está ali ouvindo e que está junto, né? Então, a gente precisa trazer essa voz ativa do cliente para dentro do nosso negócio. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia. Jimmy, como é que estamos hoje? Estamos muito bem. Papos muito legais hoje, né, Ferrari? É isso aí, voltado pro cliente de novo, né, cara? Exatamente. Legal, a gente tá falando bastante desse assunto. Afinal, tudo é experiência. Mas sob o outro ponto de vista, qual a razão de existir uma empresa se não é para atender o cliente? Exatamente. Saber que uma empresa tem um contrato social, que é um compromisso com a sociedade, com as pessoas. Em particular os clientes? Exatamente. E para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui a Natália Daquino, que é especialista em estratégias de centralidade no cliente. Como uma empresa volta a sua operação para entender o que o cliente realmente precisa e como ele pode usufruir daquilo que essa empresa oferece. Natália, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Fico bem feliz com esse convite. Espero que a gente possa trazer essa mensagem da importância do cliente na vida das empresas. Que é um troço meio contrassenso. É óbvio, mas que infelizmente mudou um pouco e a gente precisa resgatar isso na essência das empresas. Né? Será que o cliente tem sempre razão? Olha, tem um livro que eu li que se chama Customer Centricity e diz the right customer is always right. Ou seja, o cliente certo tem sempre razão. O cliente tem que ser certo. Mas não é todo cliente que tem razão, né? Então a gente tem que entender quem é o nosso perfil de cliente e tudo mais pra gente poder usar essa frase de acordo com o significado dela. Show de bola, mas a gente queria conhecer um pouco mais a tua história, assim, como antes de tu chegar nessa experiência, nisso que tu tá fazendo agora. Tu nasceu aqui em Floripa mesmo? Sim, Manezinha da Ilha. Nasci aqui. Uhum. E como é que tu começou a tua trajetória, assim? Tu já imaginava trabalhar... Atendendo clientes, empresas, ajudando as empresas a se posicionar? Não, na verdade é muito recente tudo isso na minha vida. Eu tenho 31 anos e eu comecei a minha formação em administração pública. Me formei na ESAG, sou exaguiana. Nunca mudei para administração empresarial. Legal, acabei também passei por lá. levando para a pública. Uhum. Foi uma experiência muito boa. Conheci a ESAG Júnior, conheci várias empresas lá. E a minha experiência na área pública acabou me distanciando da área pública. Uhum. Então, eu peguei o meu diploma e fui mudar totalmente. A experiência foi ruim? A experiência foi diferente, eu diria assim. A experiência foi um pouco diferente do que eu imaginava. E eu pensei, bom, eu acho que eu quero viver um pouco mais antes de definir exatamente o que eu vou fazer da minha vida profissional. Então, eu peguei o diploma de administradora pública. Em paralelo, eu já fazia teatro em Floripa. Mas eu queria estudar algo mais aprofundado. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, fiz uma imersão no Wolf Maia. Passei, fui para São Paulo e fiz realmente o curso, né? Eu tirei o meu DRT, que a gente fala que é um registro profissional de artista. Caramba. E morei lá em São Paulo 5 anos. Joguei na carreira de atriz. Tu queria ser atriz? Juro, eu achei que eu queria. Naquela época eu queria viver, eu queria me conhecer, eu queria me descobrir. São Paulo acho que é o melhor lugar para você não ser ninguém, né? Para você passar na rua desapercebido, para você poder ser quem você quer, porque ninguém tá nem aí para você. Essa é a verdade. A gente nasce numa cidade como Florianópolis, onde todo mundo se conhece, né? Todo mundo tá te olhando. Você é prima do fulano, assim, sou eu. Você saiu no jornal, né? Eu modelava na época, em paralelo aqui na faculdade. Eu nunca segui a carreira de modelo, porque meus pais sempre falaram, Natália, a gente quer você trabalhando com uma faculdade e não queremos esse futuro para você. E foi ótima essa posição deles, porque me trouxe para uma direção, acho que tem muito mais a ver comigo hoje, né? Então, eu tive uma oportunidade de modelar, ir para o México e trabalhar, e eu disse não, e continuei estudando administração pública, fazendo teatro em paralelo, até pegar o meu diploma e falar, mãe, pai, beijo, tô indo para São Paulo, vou me jogar como atriz. E todo mundo caiu da cadeira, porque nisso eu já trabalhava na prefeitura, tinha um ótimo salário, tinha cargo, e abandonei tudo isso e fui para São Paulo arriscar. Mas tudo isso, a gente entrou nesse assunto, por quê? Vocês me Porque perguntaram. tu tava contando a tua história, de como é que tu chegou em atender o cliente. A gente fez uma Meu conversa Deus. com a Ju Loureição, né?
Isso. E ela é uma atriz, ela foi para São Paulo Ai, que legal. e produziu uma série recente Na HBO. na HBO, exato. E é uma história parecida, eu achei engraçada essa história. Não, eu nunca imaginei que eu ia viver nem a história da administração pública, nem a história de atriz e nem aonde eu estou hoje. Então, assim, Sim. mas se eu olho para o cenário de fora, tudo foi me levando aonde eu tô trabalhando e o que eu faço, sabe? É muito louco pensar isso, como as histórias, elas vão se conectando e vão moldando a gente, né? Vão tornando a gente vai se tornando tanto pessoal como profissional, né? E a história de atriz, para mim, em São Paulo, foi um amadurecimento enorme, porque eu me descobri lá, né, como ser humano. Eu acho assim, eu pude ser invisível. Acho que eu estava falando sobre isso, ser invisível, né? Que São Paulo te dá é uma cidade de milhões de oportunidades, mas também, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar muito para você ser visto, para você conseguir alguma coisa, que é muito difícil. Então, lá eu comecei a minha carreira de resiliência para o empreendedorismo, porque lá eu recebi muito não. Claro. Eu ia atrás de teste, de modelo, de casting, de atriz, e era assim, ó, você fazia centenas e centenas para você conseguir um, e olhe lá. Então você tinha que aprender a lidar com o não, né? E o não poderia estar ligado, claro, à sua estética para o papel, que não combinava, mas também ao seu talento, ao que você estava entregando. E eu trabalhei muito esse não na minha vida, assim, que foram vários lidou muito com frustração, no estômago, muitas frustrações, e acho que isso foi me enrijecendo e me trabalhando, assim, tudo isso que eu precisava amadurecer para lidar com a jornada empreendedora, que não é fácil, a gente sabe, né? Tu chegou a construir uma imagem, assim, de, vou fazer novela, vou fazer filme, ou... Eu achava que eu queria ser atriz de televisão e famosa, eu achava que eu Entendi. queria ser isso. Daí, quando eu cheguei para começar a fazer os trabalhos de televisão, eu já me apaixonei pelo teatro, e daí eu me apaixonei pelo ao vivo. Aí eu me apaixonei pelos atores de teatro. E daí, nisso, eu comecei a entender que existia toda uma produção por trás daquela peça. Eu falei, nossa, eu acho que eu gosto da direção, da produção. Eu quero ser dona desse espetáculo. Aí eu vi a Broadway lá, né? A gente tem um Teatro Renault, lá em São Paulo, que tem a Time for Fun, que é super renomada lá, que traz os grandes espetáculos de fora. Falei, gente, eu quero ser igual eles, eu quero produzir, eu quero ser dona do espetáculo. Eu não quero ser mais atriz ali em cima do palco, né? E eu fui em paralelo, lógico, né? São Paulo, você tem que sobreviver, né, galera? Metrópole, claro. Meus pais, eu saí de casa, tinha tudo aqui, mas meus pais olharam pra mim e falaram assim, amor, você quer ir pra lá? É você e você. Foi uma decisão tua? Foi uma decisão minha. Então, eu tinha um valor que eu tinha economizado para conseguir ir. E depois daquilo, eu tinha que me virar. Então, eu fiz de tudo. Vocês não podem imaginar. Já fiz brownie. Começou a carreira empreendedora vendendo brownie na escola do Wolf Maia para pagar a minha faculdade. Entendeu? Sim. Pagar aluguel. Daí, eu fazia os testes. A gente ganhava cachê teste. Tudo isso era um valor que eu ia sobrevivendo lá. Trabalhei em loja de shopping. Porque eram trabalhos mais fáceis de eu conseguir conciliar com a carreira, né? Que eu achava que eu ia trilhar. Com os testes e tal. Com os testes, exato. E foi muito louco, porque tudo aquilo que eu fui passando... Nossa, vendi joias na Paulista. Caramba. Chegou um mês que apertou tanto o aluguel, que eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Aí o meu avô... Meu Deus, meu avô não pode ouvir isso. Mas meu avô, ele deu pros netos alguns anéis que ele fazia, na época que ele trabalhava com pedras e ouro e tal. E ele tinha feito alguns anéis, e quando a gente completou 15 anos, ele entregou pra gente. Sim. Alguns anéis, vários anéis, né? Era um presente pra claro, vida. E claro. eu, Natália, desesperada pra pagar o aluguel. E tu tava com esses anéis. E eu não podia ligar pros meus pais e falar assim, eu preciso de dinheiro, preciso de ajuda. Eu não me sentia naquela posição, eu achava que eu tinha que resolver. Eu fui pra lá, eu vou dar um jeito, eu vou ter que me virar. Porque do teu ponto de vista, tu ia dizer, falhei, não consegui. Exato. Foi muito difícil, assim, porque a gente começa a trabalhar a vulnerabilidade, né? Porque eu enfrentasse tudo sozinha? Sozinha, acho que a gente nunca faz nada sozinha. Pois é, imagina, né? porque é um desafio você ir para uma outra cidade, tentar fazer tudo. Eu tinha uma grande amiga lá que morava em São Paulo, né? E também me ajudou muito. Eu tinha vários amigos também lá. E, enfim, a minha família que me apoiava, né? Mas ao mesmo tempo era um apoio onde eu não tinha essa vulnerabilidade, porque eu não queria de pedir. Então eu me colocava nessas situações, né? Hoje a gente vê que a gente que escolhe, né? Mas. E o que tu fez com os anéis? Gente, eu vendi na Paulista. Sabe aqueles caras que você nunca acha que você vai conversar, que vendem ouro na rua? Sim. Vende ouro, não sei o quê. Comprou ouro, vende ouro. Isso. Com aquele coletinho. Ouro, isso. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus, é você. Pelo amor de Deus, salve meu aluguel, sabe? E eu vendi. Eu nem me lembro por quanto. Eu lembro que durou 2 aluguéis, assim. Nossa, as pedras. Ele falou, nem precisa das pedras, a gente só quer vender o ouro. E eu nem fazia ideia, eu não guardei nada. Gente,
fim levou, sobraram 2 anéis. Sério, desculpa. Tipo assim, mas é louco porque isso virou aprendizado, né? Querendo ou não, virou algo pra tua vida. Muito, uma história muito forte na minha vida, porque aquilo me fez ver assim, gente, eu preciso trabalhar a vulnerabilidade e eu preciso trabalhar pra ganhar dinheiro, eu preciso pagar as minhas contas, eu não posso ficar nessa situação. Então, eu acho que aquilo mexeu tanto comigo que eu falei assim, a carreira de atriz é muito difícil no Brasil, sabe? Trabalhar com arte é muito difícil, a lei ficou muito distorcida, né, no país pelo mau uso dela, não pela intenção dela. A lei, ela é feita pra gente conseguir gerar projetos, bons projetos de cultura, mas a forma que ela é usada muitas vezes não é bem vista, não é bem utilizada. Então, e muitos atores, assim, que a gente olha na televisão, que a gente acha glamouroso, não tem uma vida glamourosa. É muito difícil. O bastidor O bastidor é cruel. E eu tô falando qual a imagem que tem na cabeça de como é que é deixar, eu vou chegar e viver disso, assim, de chegar e como é que é ser uma atriz? Eu fico pensando assim, pô, a gente passa na adolescência tentando idealizar, como é que é? Idolatrar, de repente, algum personagem de uma novela, coisa parecida, aí fica aquela imagem, será que eu posso ser aquela pessoa? Será que é isso? Não sei para as outras pessoas. Para mim, eu nunca olhei alguém e falei, eu quero ser essa pessoa. Mas eu amava teatro, amava filme, amava desenho, amava assistir entrevistas. Então, eu gostava da ideia daquela pessoa se expressar. E eu sempre fui uma criança muito expressiva. Eu sempre fiz aula de teatro, eu sempre gostei de falar. Eu era a irmã mais nova, mas assumia papel de irmã mais velha, sabe? Porque eu sempre tomava a frente das coisas e fazia, resolvia, ia e tinha ideias e apresentava projetos. As pessoas me chamavam, Natália, vai apresentar, ninguém quer falar disso. Eu adorava falar, sabe? Então, é engraçado, porque eu acho que aquilo, eu precisava dar voz à minha história, a mim, sabe? Eu não sei, eu acho que foi isso que me trouxe a vontade de trabalhar com teatro. Será que tem um lado de tentar impactar as pessoas de alguma maneira? Total, porque é o poder da influência, né? Você quer influenciar para o bem, sabe? Você quer influenciar para as pessoas olharem aquilo e se inspirarem, às vezes, naquele momento que elas mais precisam de ajuda para não desistir, sabe? Para ter uma esperança. Porque eu tive essas pessoas que eu consegui olhar e ouvir e me tiraram dessa posição, às vezes, de fundo do poço, né? Seja por inúmeros motivos, carreira profissional, às vezes que não deu certo, os teus sonhos, suas expectativas, teu relacionamento, tua vida, né, teus planos, Então, assim, a gente precisa dessas motivações. E eu acho que quem tá ali naquela posição, eu falo isso hoje, tá numa posição de trabalho com a minha rede social hoje, trabalho com conteúdos digitais, e eu levando agora para o nosso universo de experiência do cliente, a recomendação, ela tem um custo social muito grande. Quando a gente recomenda algo, a gente tem uma responsabilização por isso. Endossando né? aquilo, né? Exato, a gente tá levantando essa bandeira de, olha, eu consumo e eu gosto, eu acredito, eu contrato esse produto, esse serviço, compro esse produto porque realmente ele é bom. E se a pessoa vai lá e ela usa e compra e ela fala, nossa, mas é difícil, a internet não tá tão fácil desse ponto de vista. Tem muita gente chegando e vendendo a alma para poder pagar as contas, vamos dizer assim, né? Infelizmente tem de tudo isso. Eu acho que tem um lado muito inspirador e que a gente consegue olhar e falar, nossa, me motiva a fazer, nossa, eu acredito, vou comprar, tenho uma garantia, alguém como eu tá falando que é bom, então vale esse investimento, como o outro lado também, né? Mas eu sempre penso que o poder da fala dessas pessoas que estão nessa posição, seja na rede social, seja numa televisão, no teatro, ou até a gente aqui num podcast, que quantas pessoas podem estar nos ouvindo, né? E talvez se inspirando no que a gente tá falando, buscando essa dica de leitura, essa dica de trabalho, de profissão, é a gente se colocar num lugar de responsabilidade do que a gente está falando, né? E a gente tem muita responsabilidade com o que a gente vai indicar para o outro, porque isso pode levar essa pessoa talvez para um caminho muito bom o desafio, ou muito ruim. É o desafio que a gente sempre passa, assim, a gente queria saber qual é a entrega que a gente está fazendo para quem está consumindo o conteúdo, né? E a gente recebe muita gente, a gente fica pensando assim, qual o recado que a gente está passando? É o desafio de chegar e escolher as pessoas certas, a narrativa certa naquela conversa, dar os prós e os contras para não ficar assim tão direta, assim, digamos assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, legal. Eu não sei qual é a estratégia que vocês utilizam aqui, mas trazendo para dicas de customer experience, de estratégias em centralidade do cliente, o ideal é sempre a gente ouvir o nosso público, né? Quando a gente quer trazer o foco no nosso cliente, a gente tem que trazer o cliente para dentro da nossa empresa. Então, se eu quero saber o que ele quer ouvir, eu preciso perguntar para ele o que ele quer ouvir. Então, tem várias formas de eu fazer isso. Eu posso aplicar pesquisas, eu posso estar falando com a minha audiência, eu posso criar uma comunidade, eu posso abrir enquete de perguntas do que
temas eles se interessam, e não só para os convidados como eu aqui, o que foi a experiência, mas principalmente para essa audiência, que é a audiência que alimenta, né, a empresa, que é a audiência que está ali ouvindo e que está junto, né? Então a gente precisa trazer essa voz ativa do cliente para dentro do nosso negócio. E tem várias formas da gente fazer isso, né? É legal tu falar isso, Natália, porque fazendo paralelo aqui, acho que é legal fazer esse ensaio com o próprio Jogando para a Plateia, porque eu imagino que muitas empresas passam pelo desafio do momento de início, assim, de jornada, quando tá lançando uma marca, lançando um produto, e a gente não tem quem ouvir, né? A gente tá fazendo um voo cego. E o Jogando para a Plateia tem muito disso, assim, a gente passou por muito tempo produzindo conteúdo ao léu, assim, né? Tá indo. A gente não sabe quem que tá consumindo, como tá recebendo isso. E hoje a gente tem uma marca muito mais construída, com um feedback muito mais claro de pessoas que realmente querem estar aqui e consomem ativamente. Mas como tentar tatear isso no começo, assim, tentar entender que experimentação eu vou fazer para encontrar a minha turma, assim, a galera que vai querer o que eu quero, o que eu tenho. Ótima pergunta. Até estou fazendo um curso em São Paulo, que é da WCES, que é uma certificação internacional de mapeamento de jornada. E a primeira pergunta para eles no curso era exatamente essa. Eu queria fazer... Como é que a empresa que está abrindo uma startup, ela está lançando, ela ainda não tem o cliente para validar? Como é que ela valida essa jornada? Como é que ela traz a voz do cliente para dentro do negócio, né? Sem às vezes ter que ficar fazendo vários tiros e entendendo ou ter esse tempo de espera, né? E eles comentaram o seguinte, eu acredito muito nisso também, que a gente precisa olhar um case referência, né, muito parecido com o nosso negócio, do nosso segmento, e a gente se espelhar nele e entender como é que essa jornada dele funciona, quais são os pontos positivos e negativos e tentar falar com a audiência dele, porque isso vai nortear o nosso negócio, né? Então a gente geralmente aqui no Brasil a gente faz o uso de empresas de fora, nem só do nosso país, a gente olha empresa de fora do segmento, entende mais ou menos como é que é essas estratégias que eles utilizam lá para se comunicar, para desenhar a jornada, o que funciona, para a gente já ir num norte um pouco mais parecido, sabe? Porque claro que a regionalidade influencia, né? No perfil do consumo do cliente, e o teste da jornada diário, ele não tem como ser melhor do que o dia a dia ali com o cliente, sabe? E a aplicação realmente real, em tempo real, transacional, de pesquisa com esse cliente. Mas eu acho que uma boa sugestão, antes de ficar perdendo, às vezes, tanto tempo, né? Ou levando muito tempo, acho que nunca é perda de tempo, né? Depende do quanto investimento está envolvido, mas seria estar olhando um case muito similar e entendendo como é que aquele público se relaciona com aquela empresa. Mas também um desafio, porque qualquer negócio que a gente vai montar também tem um lado de propósito, né, de busca de alguma coisa. Você passou pela experiência de chegar e tentar, ser modelo, depois ser atriz. Mas que também, digamos, estava relacionado muito ao que você estava buscando e não exatamente o que o público estava buscando de você, né? De certa forma, tem esse lado também que é o desafio de chegar e se achar, né? Total, e daí é só o processo. Eu vou dizer assim, eu tô com 31 anos, agora que eu tô me descobrindo o que eu quero fazer, como eu quero fazer e o que impacta nos negócios, né? Mas aí eu acho que quando tu começa a modular mesmo a tua ideia, o teu propósito no teu negócio, tu é obrigada a ir validar com quem consome, né? Porque eu não posso ficar só no ideal do meu propósito se isso não vende, se isso não tem público, se isso não existe um consumidor, né? Eu preciso entender quem que tá ali do outro lado, ou quem pode estar, eu vou achar essa pessoa. E daí eu vou unir o meu propósito, a minha ideia de negócio com aquela audiência. O lado da internet tem um lado da comunicação bidirecional, né? Que dá uma certa forma de você chegar e medir o impacto que você está provocando, né? Então você tem essa caixinha de pergunta do Instagram, tem o espaço de comentários. Então você consegue pegar já uma noção, mas não tem estrutura no processo de consulta, certo? Daí a gente pode entrar em indicadores de pesquisas que a gente consegue trazer um pouco mais estruturado e daí dá para categorizar o tipo de resposta que vem, a gente começa a entender. Por exemplo, nas empresas a gente faz não pensando no conteúdo para o podcast, né? Que era o exemplo que a gente estava falando. Vamos trazer para dentro de um negócio. A empresa precisa entender quais são os maiores desafios dela ali durante a jornada com o seu cliente.
Daí ela aplica um NPS, que geralmente o NPS é relacional, é a percepção da marca final que o cliente tem, né, interagindo com a sua empresa. Então, é o Net Promoter Score, né, o quanto eu indicaria essa empresa para outra pessoa. Então, essa empresa, ela mediu o NPS com aquele cliente dela. E o NPS dela geralmente vem com uma pergunta de campo aberto, para o cliente poder trazer o porquê que ele está dando aquela nota. Se ele é promotor, se ele é neutro, se ele é detrator, né? Se ele fala bem ou se ele fala mal. Sim. E nesse campo aberto, muitos clientes trazem o feedback, porque a parte qualitativa ela é muito importante para o cliente realmente poder se abrir. Nossa, o atendimento é difícil. Nossa, não tem linha de produto. Ah, passei por isso, isso e aquilo. E daí eles conseguem, a empresa, extrair esses dados e começar a categorizar. Então, X% do NPS está relacionado a atendimento. Opa, eu preciso investir em treinamento de equipe. Isso está impactando. Olha como a ponta impacta na percepção final do cliente, Total. né? Então, a gente consegue categorizar através desses indicadores, assim. Tu falou que teve algumas experiências trabalhando em marcas lá em São Paulo, né? Foi a primeira vez que tu teve oportunidade de entender o relacionamento de uma empresa com uma pessoa física, assim, uma pessoa jurídica com uma pessoa física? Antes de São Paulo, durante a faculdade aqui de administração pública, eu também trabalhei. Então, fiz estágio em prefeitura, em órgão público, mas também em órgão privado. Fiz alguns trabalhos aqui. Então, não foi só a minha primeira jornada profissional em São Sim. Paulo, começou aqui. Mas em São Paulo, eu diria que foi mais intenso, porque quando você atende, eu trabalhei em loja de shopping, né? Então, você atende pessoas o tempo inteiro e você lida com ego, você lida com várias outras coisas. Era marca de luxo para Sim. mulher. Então, você começa a se relacionar com aquele... Você começa a entender o perfil de cliente. Para ela, o tempo dela, ela quer gastar o tempo ali. Não é igual a gente, a maioria das vezes, o cliente mal tem tempo para falar com a gente. Sim. Aquela mulher de alto poder aquisitivo que entra dentro de uma loja de grife, ela quer ser bem atendida. É um evento, é um momento. É um momento, então você tem que conversar, você tem que oferecer um café, você tem que buscar um chocolate na loja do lado para ela comer, você tem que provar a roupa com ela, você tem que dar opinião, você tem que elogiar. Então começa um relacionamento ali muito intenso no sentido de você conhecer o perfil de consumo daquele seu possível cliente, né? Você precisa fazer as perguntas para entendendo, para ir sabendo o que oferecer para uma próxima venda, o que vender, o que já se prevenir, saber os próximos passos. Então, ali em São Paulo, esse atendimento nas lojas, com certeza me trouxeram muito aprendizado, indiretamente, porque eu ainda não sabia que eu ia trabalhar nessa área. Vamos voltar lá para a história, Claro, que eu estava, claro. né? Formada em administração pública, fui para São Paulo, fiz teatro, tirei meu DRT, trabalhei com isso e acabei voltando para Florianópolis, final de 2018. Enfim, terminei relacionamento, não sabia exatamente mais o que eu queria trabalhar profissionalmente, porque aquilo não me alimentava, né? Na verdade, eu sobrevivi em São Paulo. Sim. Sabe aquela... Are you thriving or surviving? Tipo, eu tava literalmente surviving, Sim, sobrevivendo. Eu não tava enfrentando, né? Ficou quanto tempo lá? Quase 5 anos. 5 anos. Quase 5 anos, E daí eu voltei pra Floripa e falei assim, putz, agora tá no momento do resgate da vulnerabilidade. Vamos voltar a ser filha, morar na casa dos pais, vamos resgatar tudo isso, vamos voltar a entender quem é a Natália, o que ela gosta, pra daí a gente dar um tiro certo. Tu trouxe toda uma bagagem, né, de aprendizado. Sim, com certeza, isso, assim, não me arrependo de absolutamente nada, e fui parar como gerente comercial numa empresa, numa produtora cultural que fazia eventos de arte urbana em São Paulo. E eu fui contratada em Floripa, olha que louco. E daí é muito louco isso, porque meses depois eu já estava bem na empresa, vendendo cota de patrocínio pra gente poder, era projetos do Jaguar Parade, do Elephant legal. Parade. Então era muito legal, tinha uma parte que era revertida para as entidades beneficentes, a gente fazia leilão beneficente em São Paulo, conhecia as empresas, porque a gente captava patrocínio delas para elas poderem estar ajudando o projeto a se realizar, tinha lei de incentivo fiscal. Então eu trabalhei um pouco, tudo tinha um pouco de arte da minha primeira formação ali, do meu primeiro universo, mas tinha um pouco do comercial, do relacionamento com o cliente. Então eu trabalhei com grandes contas, né? Captei grandes patrocínios em São Paulo, voltei para São Paulo como gerente comercial, indo e voltando. Então eu fazia ponte aérea quase semanal, Sim. por causa do projeto, mas em uma outra posição, tanto
financeira, como profissional, como de maturidade. Aquilo para mim foi muito positivo, porque eu olho São Paulo hoje diferente, Sim. né? Quando eu vou, né? E naquela época, quando eu fui. E eu fiquei 2 anos como gerente comercial, adorei, foi muito bacana, foi uma experiência excelente, mas a pandemia chegou, né? Chegou Mas para todo só mundo. antes de chegar na pandemia, como é que é? O lado comercial já tinha um pouco da tua experiência? Ou como é que foi uma descoberta? Então, a área comercial, porque eu já estava trabalhando em loja, Sim, vendo tudo vendas e aquilo em tal. São Paulo, né? Uhum. Então, gerente comercial, falei, vamos lá. Uhum, Não, mas você tem experiência? Tenho. uhum. Tipo, eu era vendedora de loja. Eu sempre fui do tipo que vendia o peixe e não tinha o peixe ainda pescado, sabe? Sempre foi assim. E tu também atrevida. criou... mas tu criou uma estrutura pra poder bancar essa Não, decisão, né? De, tipo, eu tava escolada, tu já tinha bagagem pra se virar, assim. Tu falou, cara, vou topar, nem que eu tenho que virar noite 3 exato. semanas pra estudar e tal. E assim, brincadeiras à parte, quando eu falo de sempre fui a que vendia o peixe sem antes de pescar, é porque eu sempre fui muito comprometida com tudo que eu me propus a fazer. Mas essa história eu é sou clássica, né? extremamente, mas não é todo mundo que é assim, porque tem muita Sim. gente que fica enganando, né? Vende, Claro, sai claro. correndo, tem o peixe mais caro. Mas aí eu digo que tem aquela história da filha do Bill Gates, né? O cara, tu quer casar com a filha do Bill total. Gates e tal. É isso aí, foi Sim. exatamente assim. E daí foi uma experiência muito legal, assim, porque tudo isso em São Paulo, da área de vendas, foi me levando para assumir uma gerência comercial. E assumindo uma gerência comercial, trabalhando com meta, com indicadores, começando a criar um time. Grandes marcas, né? Grandes marcas, traz uma pressão, né, grande de venda, que todo mundo trabalha com venda, sabe a pressão que é. E eu falei, caraca, não gosto disso. Não gosta? Não gosto disso. Não quero trabalhar nessa pressão da venda, não sou da venda. Meta, eu sou de tá. outra área. Eu gosto de trabalhar com venda, mas é diferente. E daí eu comecei a estudar para entender o que tinha na área de vendas, que não fosse patrocínio, né? Porque patrocínio também tá dentro desse universo de área de vendas e tem meta, e tem budget, e tem tudo isso, mas que fosse um pouco mais de relacionamento com o cliente. E eu comecei a estudar e entendi que existia essa área de Customer Experience, que é a experiência do cliente. E nada mais é do que tu se relacionar com esse cliente, tu tornar a experiência dele melhor, tu fazer com que ele se sinta melhor em todas as interações que ele tenha junto com a marca. E a área de CS, de sucesso de cliente, que todo mundo confunde, né, com a área de CX, são áreas complementares, ela é uma área que ela te ajuda muito também a se relacionar com o cliente. Ela faz com que tu ajude a alcançar o sucesso desse cliente, para que ele continue vendendo mais, né, melhor posicionado, enfim, qualquer que seja o serviço contratado ou produto que ele esteja comprando. Mas a área de CS e de CX, ela é diferente da área de vendas. Tem metas, tem indicadores e tudo, mas é diferente. E quando eu descobri esse cenário, eu falei, gente, a minha vida isso aqui. E como é que a gente faz uma distinção entre o sucesso do cliente e o de experiência? Experiência, vamos lá. Experiência do cliente, vou trazer o conceito que eu acho que pode ficar mais claro. CX, Customer Experience, experiência do cliente, nada mais é do que todas as percepções que o cliente tem quando ele interage com a marca, né? Então, tudo que ele pensa, sente, vive interagindo com a marca, desde o momento que ele nem conheceu a marca ainda. Que a gente chama de branding, que é o processo? O processo ali de percepção de marca, ele viu uma propaganda, ele viu uma placa, ele já começa a pensar e sentir alguma coisa, né? E daí depois toda essa parte de ponto de contato, reunião, atendimento, venda, e depois ele entra para a base ali de onboarding e ongoing dentro da empresa. A parte de sucesso é diferente. Eu estou trabalhando só o cliente que está dentro da minha base e eu quero melhorar o sucesso dele no negócio dele. E eu quero tentar vender para ele algum outro produto de alguma outra vertical que eu tenha dentro do meu negócio, né? Então, geralmente, os empresários, eles ligam sucesso com uma área de receita da empresa e CX como uma área de custo. Sim. Mas, na verdade, a área de CX ela é uma área de receita. Porque quando a gente tem um trabalho bem feito de jornada, a gente tem um aumento de indicador, que é o Lifetime Value, a gente tem aumento de retenção, a gente tem aumento de clientes promotores leais, que indicam a nossa
marca, a gente tem uma extensão do marketing e da área de vendas. Então, as duas áreas são áreas de receita e as duas áreas se complementam. Para eu poder ter uma área de sucesso, para eu poder vender um segundo produto para o meu cliente, eu preciso ter uma boa jornada de experiência para ele, porque senão ele não vai querer comprar um segundo produto. Para entrar na base, até estava falando hoje com um CEO de Big Data, bem renomado aqui da cidade, e ele falou para mim, Natália, não adianta se eu tenho uma área de sucesso bem estruturada, se eu não tenho uma jornada de experiência para ele boa, ele não vai comprar o meu segundo produto. Nem o terceiro, nem o quarto. Ele vender tecnologia, foi isso que ele falou para mim, é muito fácil. Agora, reter o cliente de tecnologia é muito difícil. Sim. Que é o maior desafio das empresas SaaS, né? O risco de se você não estruturar esse processo é que ele aconteça ao acaso. Mas é porque, no final das contas, Como assim? a experiência, de certa forma, sempre existe de uma maneira ou outra, positiva Pode ou ser ruim negativa. ou boa, né? Mas o ponto é que se você não chegar e fizer uma decisão deliberada de analisar o que está fazendo, ele vai acontecer de uma maneira pelo acaso. Não, perfeito. Jornada do cliente precisa de mapeamento de jornada. Eu preciso mapear a jornada, eu preciso entender quais são os pontos de interação que esse meu cliente tem junto com a minha marca. E são várias interações. E são vários canais online, físico, são várias pessoas envolvidas, são vários setores. Se eu entro dentro de uma empresa, eu vou comprar um empreendimento, por exemplo, eu passo pela área de vendas, depois eu passo pela área de pós-vendas, eu passo pela área do financeiro, eu estou pagando meu imóvel. Então, olha quantas pessoas estão envolvidas. E para o cliente é uma caixinha, é uma marca. Ele não vê como a gente vê várias caixinhas de organograma dentro da empresa. Para o cliente é jogando para a plateia. Sim. Eu não quero saber quem está envolvido nisso. Então, se a minha experiência foi boa ou ruim em alguma dessas etapas de interação, pode sim ser uma oportunidade para aquele cliente decidir confiar e continuar comprando e aderindo e consumindo, ou nunca mais entrar em contato com essa Então, marca. se a gente puder fazer uma analogia, se eu sou um passageiro de uma viagem aérea, o CS ele tem o compromisso de fazer o passageiro chegar até o destino e cumprir o objetivo dele e vender uma nova passagem. E o Experience tem o papel de fazer o voo dele ser agradável, ele tem um serviço de bordo adequado, não atrasar, etc. Perfeito, até antes desse voo acontecer, Sim. né? Desde o momento que ele está visualizando os valores da passagem no site. Sim. Do momento que ele está agendando, como é que foi a experiência de compra dele? Ele Sim, se recebeu é um o site ticket, que é ruim e tal. tudo, exato. Experiência digital, digital experience. Muitas empresas nasceram, né, digitais e vivem e comercializam só virtualmente. E tem uma experiência horrível. E-commerce não funciona, né? Atendimento não funciona. Produto não tem garantia de entrega. A gente não consegue acompanhar o rastreio. Então, assim, é muito complexo. A experiência do cliente é complexo. A gente tem várias jornadas dentro de várias jornadas numa empresa, né? E é muito subjetivo também, né? Até quero aproveitar para te perguntar assim, porque, claro, tem muitos dados, tem maneiras de você mapear isso de forma palpável, mas a experiência que cada cliente tem, ela é subjetiva. Então, tem o desafio de transformar isso em algo que a pessoa possa visualizar, possa tomar decisões, digamos, de forma mais racional, né? Como fazer esse transporte do etéreo para o palpável, assim, da experiência? Eu sempre indico que o mapeamento da jornada ele vai nortear a empresa para o que é melhor para o cliente, né? Geralmente a empresa ela nasce com o olhar processual e o olhar comercial. Não é que está errado. Mas quando a gente vive hoje uma economia onde o cliente está no centro, ele mudou, o poder de consumo está na mão do cliente, não está mais na mão das empresas. O cliente decide. Há alguns anos atrás, a gente tem o Zero Moment of the Truth, que o Google nomeou, que é o momento de o cliente entrar no site de pesquisas, nos canais públicos e poder ver o que alguém como ele estaria indicando sobre aquele produto. Então, isso já democratizou muito. A gente veio com a internet possibilitando eu ver avaliações, né? Então, restaurantes e hotelaria são segmentos que, se a gente olha uma avaliação ruim, a gente não... Quem é que pede iFood com menos de 4,5 estrelas? Eu não peço. Sim, não pede isso. Né? Então, assim, a gente tem isso da avaliação e da classificação. Então, a parte do momento de pesquisa já empoderou muito os clientes. Só que hoje a gente vive uma outra era. Eu falo que é a economia da reputação das marcas, né? Do cuidado dessa reputação das marcas e da construção de confiança com os clientes. Eu preciso me preocupar com a reputação da minha marca, sim, porque ela está sendo
pesquisada por diversos clientes hoje nos canais públicos e eu preciso saber como construir uma confiança com esse meu cliente. Porque cada momento que eu interajo é um momento que eu decido para esse meu cliente confiar ou não confiar em mim. Então, não basta só eu entregar um bom produto e entregar um bom serviço. Todas as interações que ele tiver, quando ele precisar de uma assistência técnica, de um suporte, quando ele precisar de uma ajuda, quando ele precisar de uma troca de produto, enfim, quando ele precisar resolver alguma questão de pagamento, como é que estão essas interações? No geral, a experiência fica muito fragmentada. E isso é um erro para as empresas, porque o cliente visualiza a marca. Sim. Ele não visualiza os bloquinhos, né? Esse não de é organograma. Isso não pode ser uma coisa que um departamento de marketing pode considerar como sendo uma atividade dele? Olha, eu não gosto de dizer que é responsabilidade de um departamento. Porque, Fábio, eu acredito que CX tem que estar em todos os setores. CX precisa estar na consciência de cada colaborador e cada setor dentro da empresa. Porque eles importam nessa interação com o cliente. É que, de certa forma, também o pessoal fala que o marketing também deveria ser, todos os funcionários deveriam pensar no marketing da empresa, né, de certa forma. Eu fico pensando se a gente, isso não seria uma atividade de marketing também, porque na verdade é um senso de percepção de marca que as empresas estão tendo, né? Começa na percepção de marca, que é fundamental que o marketing participe e compreenda, mas termina, às vezes, e nem termina, né? No SaaS, por exemplo, né? Que fica ali recorrência. Como é que eu trago para esses outros setores que atendem o cliente, assistência, suporte financeiro, essa consciência de que é importante eu fazer um bom atendimento. É importante eu diminuir o esforço do cliente. Tem alguns pilares que a gente trabalha a experiência do cliente, né? Para essa jornada ficar melhor, ficar ideal, ficar mais palpável. Eu tenho que olhar nesse mapa, pelo olhar do cliente, o que ele sente, pensa, e isso para ele pode ser ruim. O esforço para ele pode ser grande para conseguir uma informação, sabe? Outro dia eu estava tentando... Desculpa, mas aí cai naquela questão que eles chamam de UX, né? Da parte da usabilidade do mercado do software, coisa também parecida, que cai nessa mesma caixinha, vamos dizer assim. Mas mesmo para quem não é SaaS, tá? Mesmo para quem não é SaaS. Por exemplo, um plano de saúde, eu precisei na semana passada resolver uma questão, liguei pro telefone, porque não consegui resolver pelo aplicativo, estava travando, ou seja, a experiência digital ruim. Entrei para pegar o telefone, liguei, tive que esperar a musiquinha, tive que clicar no número, tive que botar meu CPF para as pessoas responder e falar assim, o nosso sistema caiu, você pode ligar de novo que vai outra pessoa te atender e o sistema vai estar no ar. Eu falei, não, você não quer pegar meu telefone e me retornar quando o sistema voltar? Então, eu sou cliente, não consegui pelo aplicativo, não tô conseguindo. Não, você vai ligar e vai conseguir. Eu desliguei, eu falei, cara, eu vou tentar, porque não é possível isso. Fui lá, liguei de novo, botei meu CPF de novo, apertei no botãozinho, caiu na ligação e a pessoa falou de novo, a gente tá sem o sistema, você vai ter que esperar e ligar de novo. Aí, o que eu fiz? Vou pegar o telefone e vou pro WhatsApp. No WhatsApp, essa empresa vai me ligar, vai me responder. Só que o chatbot não estava treinado. E daí gera um nervoso pro cliente gigantesco, né? Porque você quer botar um barra, tracinho, não sei o que, humano, no final não consegui falar com ninguém. Eu vou ter que ir presencial no plano de saúde. Pensa como é que eu já vou chegar no presencial. Sim. Eu já não vou estar nem um pouco. Já tá saturado. Paciente e feliz. Botar com uma faca no pescoço, assim, né? Tipo assim, me resolve o problema. Então, isso tem a relação com o esforço do cliente, sabe? Ele fica com um esforço altíssimo para resolver as coisas. Isso é muito estressante, vai a um nível emocional, né? Aí a gente tem outros pilares de satisfação, sabe? Enfim, é que a gente tem que se preocupar, porque hoje o sucesso do cliente é o óbvio. Eu tenho que entregar o óbvio. Se eu vou numa padaria, eu tenho que ter pão para vender. Sim. Né? Se eu não pode um restaurante fechar para almoço, Exato. Sei lá. Então, assim, almoço, né? eu não me diferencio disso dos outros concorrentes. Eu me diferencio pela experiência que eu ofereço. E tem uma frase que eu amo e que eu acho que tem tudo a ver quando a gente quer entender sobre a experiência do cliente, que é o teu concorrente, ele pode te copiar em tudo. Ele pode, assim, fazer de tudo para conseguir ter a semelhança no teu negócio. Mas a experiência que tu entrega pro teu cliente e como tu faz ele se sentir com a tua marca é única. Isso nenhum concorrente vai conseguir copiar, né? Tem um raciocínio, Natália, que as pessoas associam muito, né? Pelo menos a minha visão que eu converso no mercado com experiência somente para produtos de alto valor agregado ou de luxo, porque a pessoa tá pagando por isso, né? Ela quer uma experiência diferente. Mas, na verdade, e eu quero que tu me corrija se eu estiver errado,
o cliente ele tem na cabeça dele uma pré-concepção da experiência que ele vai ter com determinada empresa. Então, se eu compro uma passagem aérea, de novo usando o exemplo, numa low cost, por exemplo, eu sei o que esperar. E se eu compro na Emirates primeira classe para Dubai, eu sei, imagino o que eu posso esperar. Qual que a experiência está nos dois casos, né? Porque eu estou esperando alguma coisa e a minha experiência tem que estar alinhada com aquela minha expectativa. Não importa se é um produto de baixo valor ou de alto valor. Não importa, porque a experiência tá em tudo, né? Lembra? Então, no momento que aquela marca tá colocando na comunicação dela, lá no branding, no marketing, como ela tá se posicionando, vai fazer com que esse alinhamento de expectativa funcione ou não para o cliente. Então, se eu coloco uma foto de um produto, de um prato maravilhoso num restaurante, eu chego lá no restaurante, peço o prato e não é daquele da foto, a minha expectativa ela fica muito frustrante, Sim. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente promete, que a gente comunica ali na parte do branding, de todo esse posicionamento de comunicação da marca, com o que a gente vai entregar, né? E não importa o produto que a gente está vendendo. Se a gente estiver vendendo uma garrafa de água, se a gente estiver vendendo uma passagem aérea, se a gente estiver vendendo um serviço, a experiência está em tudo, tá? Na forma que eu faço o cliente sentir, perceber nessas interações, que ele precisa de ajuda, que ele precisa de suporte, que ele tem assistência, que ele tem a venda, que ele tem o pagamento, que ele tem o atendimento, em tudo. Então, todos os setores dentro das empresas importam para que esse cliente, né, tenha essa experiência positiva ou não. Claro que, se a gente for olhar uma jornada ideal, né, nenhuma jornada ideal tem uma experiência só satisfatória, positiva e de menor esforço para o cliente. Isso é humanamente impossível, né? O que a gente tenta é diminuir essas fricções na jornada para que a gente melhore isso para o cliente durante essa estadia dele, né? Durante essa passada dele na jornada, mas que no final a percepção dele seja mais positiva do que negativa. E também um pouco deliberada, né? Eu acho que também tem esse lado, não deixar o acaso totalmente tomar conta do que vai acontecer, mas o fato de você saber, não, eu quero construir uma experiência. E também, agora você falou isso, me lembrou uma coisa, porque não é que o problema não vai existir. As empresas sempre vão enfrentar problema, mas é a forma que eu conduzo esse problema que vai fazer com que o cliente continue confiando em mim ou não, né? Então, poxa, deu um problema de troca. Eu nunca me esqueço, estava nos Estados Unidos, coloquei o meu celular, tinha a primeira vez que eu tinha ido para Bahamas. Nossa, as águas são super cristalinas. Comprei um celular waterproof, né? Vou colocar embaixo da água. Gente, eu botei, fiz filmes e etc. Quando eu fui botar o telefone pra ouvir uma chamada... Tá debaixo d'água. No microfone, debaixo d'água, estragado. Eu falei, putz, eu não acredito, esse telefone novinho. Acabei de comprar e botei embaixo d'água pra fazer uns vídeos maravilhosos. Sim. Eu vou na Apple. Não é possível, eles vão resolver o meu problema. Eu falei Apple, eu não gosto de falar em nome de empresa, mas falei, porque eu sou super fã mesmo da empresa, da marca. Cheguei numa loja em Miami, da Apple, tava caminhando sozinha, entrei na loja e eu só tinha esse telefone, né, que eu tava indo com problema. Eu entrei e eu fui atendida, o moço falou assim pra mim, não esquece de uma coisa. Contei tudo pra ele que tinha acontecido, eu fui super verdadeira também, eu fui aquela cliente verdadeira. Gente, eu comprei faz uma semana, tipo, botei todo o meu dinheiro aqui nesse celular e estragou, não tá dando pra ouvir o microfone e tal, não sei o quê. Ele falou assim, ó, escuta uma coisa. A prova d'água significa que não, tipo, você pode colocar embaixo d'água. Agora, resistente à água é outra. Então, ele não é a prova d'água, ele é resistente à água. Você não pode colocar isso, por favor, promete que você não vai mais fazer isso. Aí, eu não tava entendendo onde a conversa ia chegar. E eu falei, yes, I promise. E daí ele falou, beleza, eu vou pegar um novinho pra você na caixa, você vai levar um novo, você me prometeu que você não vai mais colocar embaixo d'água. E ele fechou e me deu um celular novo, zerado. Sim. E eu falei assim, gente, ele confia no cliente. E te deu um ziplock pra te usar pra botar na água da próxima vez. Muito bom. Então, assim, são marcas que escolhem confiar no cliente, que tem essa cultura, né? Claro que na prática, ai, Natália, tem muito cliente que vai se aproveitar e etc. Com certeza tem. Mas, no geral, ele vai criando uma comunidade de clientes leais. Porque eu sei que todo problema que acontecer, ele vai me ajudar a resolver. Claro que ele resolveu de uma forma super inesperada, que eu fiquei muito feliz, né? Mas ele poderia ter resolvido de uma outra forma, mas que também mostrasse essa cultura da preocupação com o cliente, não é porque dar um novo quer dizer uma coisa ou outra. Mas só para trazer um exemplo para vocês aí, sobre essa situação. E tem um outro exemplo muito bom quando a gente fala de como a marca conduz o problema, que é da Nubank, que é um banco digital, né? Que veio aí para
ser super disruptivo nesse mercado que O famoso era tão roxinho. engessado. O famoso É roxinho que não jogando pra plateia, né? Verdade. E essa história é muito boa, porque é uma empresa que a gente estuda muito de case quando a gente fala de experiência do cliente, porque eles são muito... eles têm o maior NPS quando a gente fala do segmento de bancário, né, de financeira, e eles trabalham muito a carteira de clientes, o relacionamento com o cliente, né, então é um número de colaborador X para a quantidade X de clientes, eles fazem todo um atendimento diferenciado, a experiência digital é muito boa, quem tem o cartão sabe, independente aí de quem já teve alguns problemas, eu imagino que como resolveram... Sim. Tende a ser muito Eles positiva eles jogaram forma... a régua tão alta, assim, tipo, aquelas internet bem que a gente tava usando era tão Sim. ruim. que a gente até ficou exigente, né? Depois a gente pode falar sobre o perfil do Não, consumidor atualmente, exigente. assim, tu entra em outros bancos digitais, não tem a mesma interface, não é a mesma coisa. Mas, acho que diferente, mas né? é que puxou todo mundo. Eu acho que o ponto é esse, né? Tipo, ele chegou e fabricou uma referência, uma noção que as pessoas não tinham noção que seria possível. Seria talvez. possível entregar, ainda mais num mercado que era tão ruim, né? É. A gente quase obrigava o nosso gerente a falar com a gente, né? Do banco, Verdade. para cuidar do nosso dinheiro. Mas esse caso da Nubank foi assim, ela tinha uma menina que chamava Pamela, e ela tava precisando chamar um Uber em São Paulo, naqueles dias de chuva, que não dava para colocar o pé na calçada, porque você não saia levada pela água, né? E o aplicativo dela não tava funcionando. E ela, putz, vou ter que ir pra chamar o Uber, porque tava dizendo que o cartão dela não estava conseguindo fazer a operação do chamado. Ela foi entrar no banco e eles não tinham ainda virado o pagamento que ela tinha feito da fatura. Sim. E ela falou, nossa, eu vou entrar em contato com eles aqui pelo chat, vou ligar, porque eu paguei a fatura e tá dando algum problema e o aplicativo aqui do Uber não tá deixando eu solicitar e conseguir chamar. Ela entrou em contato, conseguiu falar com o atendente da Nubank, super rápido, esforço baixo, a SLA bem rápido. Ele entrou em contato e falou assim, ai, Pamela, tudo bem? O que você precisa? E ela falou, explicou pra ele que ela tá precisando chamar um Uber e tal. Ele falou, não, claro, fica tranquila. A gente já viu aqui que realmente você é uma cliente que paga em dia, tá tudo certo, deve ter dado algum problema no aplicativo, eu já vou liberar aqui pra você conseguir chamar o Uber. Consigo te ajudar com mais alguma coisa? E a Pamela ficou super feliz e ela falou assim, nossa, muito obrigada, eu e o Feijão agradecemos. E daí ele tava super antenado com o que ela tava falando, ele falou assim, não entendi, Feijão? E daí a Pamela assim, não, é porque na verdade eu e meu marido estamos grávidos, só que a gente não sabe ainda qual que é o sexo do bebê, então a gente chamou de Feijão. E daí os dois riram, etc. Gente, uma semana depois, a Nubank mandou pra casa da Pamela um livro do João e do Pé de Feijão, com uma carta à mão, dizendo que toda a equipe desejava muita alegria para a família com a nova bênção da criança. Sim. Não deram... Anos depois, né, depois da gravidez, ela se candidatou para trabalhar lá e hoje ela trabalha na Nubank, né? Então é um super case, assim, que a gente percebe como a empresa lida com situações, às vezes, de problema e tornam clientes tão fãs e que realmente clientes até se tornam empregados, colaboradores, funcionários, porque gostam tanto da marca, né? É louco isso, né? Porque tem empresas que tu se relaciona e parece que que a empresa tá contra ti, assim, que é uma luta, né? O consumidor e a empresa, um contra o outro. E tem empresas que parece que o representante daquela marca senta do teu lado para resolver o problema, que é como tem que ser, né? Então é interessante isso, porque isso é muito claro para mim, assim, quando eu preciso de alguma coisa, eu percebo claramente quando a pessoa vem pro meu lado para enxergar o problema junto, ou quando a pessoa fica tentando... Tem várias técnicas que a gente utiliza para ajudar o cliente nesse momento de problema, né? Como contornar um problema, uma situação difícil. Realmente é jogar o jogo com ele, do lado dele, não jogar contra, né? Então, a gente tem empatia com o cliente, a gente usar a CNV, que é uma técnica de comunicação não violenta, para tentar entender realmente o que ele está precisando, o que ele está passando. Usar gerúndio é uma forma violenta de falar, não? Vamos estar transferindo, eu detesto essa frase. Gente, essa frase é muito estressante, né? Sim, é uma Se fosse agressão, medir o nível de estresse como é que é, cortisol, aquele hormônio lá do estresse, ia estar nas alturas. Mas realmente, assim, tem muitos estudos, assim, as tendências agora, Zendesk e Track de 2023, é as empresas estarem investindo mais em departamentos de experiência do cliente, olhando indicadores, trabalhando com isso, porque realmente está impactando na saúde dos clientes, né? A nível emocional, porque o cliente fica tão estressado tentando resolver as coisas que
a gente até se assusta com a forma depois que o cliente interage, briga e bate, não sei o que, e xinga. Mas é porque às vezes aquela empresa também... Não tô justificando nenhuma atitude dessa, tá, gente? Mas é porque desperta algo muito ruim naquela pessoa, né? Um cliente não vai quebrar uma loja à toa, né? Tem algum motivo por espero que não, alguma né? coisa moveu ele, né? Eu achei engraçado essa tua referência da questão do sistema, né? Que eu acho tão engraçado a pessoa do outro lado, eu não consigo acessar o sistema. Tipo, assim, tá, mas o que eu tenho a ver com o sistema? Você tá representando a empresa, né? Teoricamente, eu tô pouco me lixando se tu usa sistema, se tu usa papel. Se você... Os colaboradores, eles dividem a empresa assim, não, teu problema é lá no guichê. Então vai lá no guichê, não é aqui comigo. Mas, pô, é tudo uma empresa só. E daí esse pertencimento do colaborador na empresa e essa consciência do todo, né, dele entender que o setor dele influencia no outro setor e que o trabalho dele ajuda, né, pode ajudar ou piorar o outro. Então, é muito importante que tenha essa união, porque muito das dores que a gente vê quando a gente faz diagnóstico de mapeamento de jornada nas empresas são os silos organizacionais. É a dificuldade de comunicação entre os setores. Porque um joga a culpa pro outro, isso aqui é do outro. Isso aqui é daquele. Isso aqui é da assistência. Não, isso aqui não é meu. Mas, na verdade, a ideia é a gente pensar na percepção, poxa, o cliente está sentindo isso. E todo mundo aqui pode fazer algo para contribuir para melhorar. E tá tudo conectado, né? Sim. A gente divide em caixinhas porque é mais fácil organizar e para liderar isso. Mas, na prática, para o cliente, eu preciso que eles se unam para a gente conseguir entregar e até uma experiência mais padronizada. Porque senão fica aquilo. Nossa, eu falo com o atendente de um jeito, mas eu falo com outro daquele outro. Aí, claro, eu não vou querer nunca falar com outro. Eu vou né, falar só com aquele meu preferido. Fica aquela coisa assim, eu só falo com a empresa se for com aquela pessoa, né? E é horrível, daí a passada de bastão é difícil entre os setores e entre... Às vezes o cliente sai, se a pessoa sai, né? Exato, aí pode perder. O colaborador leva o cliente embora. Exato. Tem muito churn, né? Nessa parte de cancelamento, quando tem essa troca de bastão ou quando o colaborador sai, porque às vezes o cliente... ele fidelizou ao colaborador, não a marca. E como é que foi esse processo de entrar nessa disciplina da você estudou esse assunto, começou a tentar produzir conteúdo? Como é que foi essa transição? Não, então, foram 2 demissões na pandemia, né? Então, foram 2 demissões na pandemia. Veio a pandemia, eu saí como gerente comercial e fui contratada logo em seguida por uma empresa de São Paulo e trabalhei uns 6 meses lá, mas a cultura junto com o meu propósito não estava batendo e também tinha essa necessidade de voltar a morar em São Paulo e não era uma opção para mim. E eu falei, poxa, todos esses anos estudando, todas essas formações, se eu já percebi que cultura é um ponto muito forte para mim, para trabalhar em outra empresa, por que não eu atrelar o meu propósito e a minha cultura dentro da minha empresa e empreender? E eu me encorajei com essas 2 demissões e com todo aquele cenário. Foi bem ousado e fiquei com bastante medo antes de tomar essa decisão. Bom, mas porém quem tinha ido para São Paulo com a cara e com a coragem também, né? Mas é que envolve muita coisa, né? Você já passa... Você tá fazendo 30 anos, eu tava ali nos meus 29, 30 anos. Você tá morando nos seus pais, você tem uma pandemia, tem a parte da saúde. Então, são vários outros medos, né? Mas que, com certeza, a coragem, assim, ela sempre tá do meu lado e me impulsiona para frente. E foi aí que eu decidi empreender e montar a minha empresa. Comecei com marketing de experiência, porque eu estudei experiência do cliente, mas ainda não tinha a certeza de que eu entraria para uma linha mais corporativa, para uma linha de aprendizado educacional. Fiquei mais no marketing de experiência durante um ano, explorando os 5 sentidos que o marketing de experiência ali explora nos pequenos eventos com algumas marcas, ajudando elas a como é que eu posso dar uma experiência memorável para aquele cliente. Mas só aquilo não me preenchia. Era incrível, era maravilhoso, mas terminava ali. Eu não tinha aquele relacionamento com o cliente, né? Aquela nutrição. Eu não estava entrando dentro da empresa e vendo como é que eles operavam. Tá, beleza, a gente entregou um excelente evento, foi maravilhoso, mas e agora? E depois? Como é que essa experiência continua, né? E daí eu fiz algumas imersões, fiz algumas certificações e construí a minha empresa de
linha de educação corporativa, que hoje a gente tem essas estratégias em centralidade do cliente. A gente começou a atuar em 2021, é recente, mas atendemos grandes clientes aqui da cidade. Foram excelentes oportunidades que a gente conseguiu vender o peixe, sem o peixe ainda estar ali na mão, mas a gente conseguiu entregar e foram excelentes resultados. A gente Então, consegue medir impacto hoje e dentro da empresa de educação corporativa a gente atua com a consultoria, né, de estratégias em centralidade, que também faz mapeamento de jornada, também tem essa parte da persona e das pesquisas dos indicadores, mas a gente também tem outras frentes que são os treinamentos corporativos e as palestras, tudo nesse universo de experiência do cliente. Então não entrasse, digamos, numa estratégia de conscientizar o mercado, fosse direto tentar ajudar as empresas através de um processo de consultoria, então. Uhum. O mercado já estava meio preparado para isso? Quando eu comecei a estudar a ideia de montar uma empresa sobre isso, Customer Experience, né, de auxiliar as empresas, eu já tinha visto já tinha feito alguns benches e visto alguns concorrentes, não em Florianópolis, nem no estado, mas fora, que já estavam atuando. E eu já sinto que há uma mudança e uma tendência muito forte CX. A pandemia aflorou muito isso, Fábio, porque o que aconteceu? O setor de atendimento, ele ficou muito sobrecarregado. A pandemia veio, os clientes queriam cancelar, queriam pedir ajuda, queriam suporte, tinham dúvidas. Então, o atendimento foi muito sobrecarregado. E eu percebi que a área de experiência do cliente fazia todo sentido para estar ajudando essas empresas, tanto a mapear a jornada digital, que era uma experiência nova para muitas empresas que nem vendiam digital, não tinham presença digital, tanto a parte de atendimento, de suporte, de assistência e de venda também, né? Eles falaram então, que esse período da pandemia foi o maior processo de transformação digital que teve na história, né? Tipo, que a gente era uma coisa que estava para acontecer de uma hora para outra. Né? E de repente foi em meses, né? Em dias. Então, com certeza, o cenário da pandemia cresceu muito para essas soluções centradas no cliente. Então, além da minha consultoria e de outras consultorias que focam no cliente, a gente também tem muitas soluções que cresceram, como a Feeds, né, de RH, que a gente viu lá no Lead. A gente viu a história do Bruno, que é de Floripa e que vendeu agora a empresa, né, para TOTVS e é uma solução, um software para RH. Então, ou seja, não adianta eu só olhar o cliente, né? Eu tenho que olhar o meu colaborador também, da porta para fora. O cliente percebe o que acontece da porta para dentro, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o colaborador também. A gente estava produzindo os podcasts lá no Sorro, lá no continente, e é onde estava a Feeds instalado. A gente não gostava muito deles porque eles faziam muita corneta, assim, a gente tocava corneta o tempo todo. E saiu uma venda, saiu gritando lá. A gente até fez um papo com eles há bastante tempo, assim, até tem que chamar o Bruno de novo, o Gabriel, para trocar uma ideia. Essas soluções digitais que estão voltadas, querendo ou não, a Feeds também está dentro da alçada de experiência do cliente, né? A Track, de gestão de experiência, essas soluções que buscam tanto melhorar a experiência do colaborador e cuidar da motivação dele, quanto a do cliente, elas cresceram muito na pandemia, né? E tanto esses diagnósticos de consultoria, né? Foi uma oportunidade que o cenário da pandemia mostrou, e eu acho que eu já estava me preparando para isso lá atrás, que é o que eu falo da união das histórias, né? Trabalhava com vendas, mas queria algo a mais, e o relacionamento foi acontecendo, e de repente, quando eu vi, hoje o que eu atuo tem tudo a ver com o que as minhas histórias me prepararam para fazer, Sensacional. sabe? O Jimmy sabe que eu sou bem chato nessa parte de lidar com as pessoas, né? Do lado, a gente, desde o primeiro episódio, a gente fazia o processo de booking, né? De chegar e agendar uma pessoa para uma entrevista. A forma de fazer, o local, como é que chega, qual é o horário, como é que a pessoa é recebida. Legal. A gente sempre teve essa preocupação, assim, eu tenho orgulho de ter construído isso, né, da experiência sendo entregue. E é engraçado porque tu tem que ser deliberado, tu não pode fazer isso acontecer, né? E isso é mapear a jornada. Vocês, basicamente, talvez não com todas as ferramentas de pessoas, canais, setores e alguns indicadores, mas vocês mapearam a jornada, vocês pensaram no detalhe. Quem eu vou convidar? Como eu vou convidar? Né? Quando eu recebi o convite de vocês, eu achei muito legal. Até falei para vocês, experiência do cliente. Vocês já mandaram um template explicando exatamente, olha, é nesse horário, é nesse local, tem vaga aqui, a gente vai falar assim vai sobre ter isso, vai ter água, café. Então, é legal que eu já venho mais segura para essa experiência, né? Então, tudo isso é pensar
aonde o cliente vai estar passando, interagindo e como é que eu posso clarear a jornada para ele se sentir mais seguro, né? A gente percebeu no começo, nos primeiros episódios, que às vezes as pessoas chegavam muito nervosas, né, pra participar do episódio e não sabiam como é que ia ser e tal. E aí, nessa discussão, o que a gente pode fazer pra pessoa já chegar um pouco mais tranquila? Legal. Era tentar tirar do caminho problemas triviais que ela podia se sentir que estava atrasada, não consegui achar vaga, ou demorei tanto tempo pra chegar. Muito legal. Então, a gente começou a tirar do caminho esses problemas que poderiam deixar ela mais nervosas, pra fazer com que a experiência fosse melhor, né? Porque o nosso convidado é um cliente também, né? Vocês se colocaram no lugar do cliente de vocês. Sim. É isso. E acho que é isso que as empresas, às vezes, esquecem de fazer. Se colocar no lugar do cliente. Então, eu vou só pro meu olhar processual e comercial e eu não entendo o que realmente o meu cliente precisa, né? Se eu me colocar no lugar do meu cliente, é óbvio que eu vou falar para ele, quando eu agendar uma reunião com ele, olha, aqui é o endereço, tá aqui o link, eu vou botar coloca no Waze, né? Ou, aqui tem vaga de estacionamento, ou não, a gente tem estacionamento bem perto, né? Então, assim, tudo isso faz com que a gente tenha uma experiência melhor ou pior, né? Eu tava agora em São Paulo semana passada, tô nessa missão noiva. Pois eu acompanhei ele. E eu tava vendo alguns vestidos lá pra provar, enfim, sentir. E, gente, teve uma empresa, não vou falar aqui nomes, mas eu achei o máximo, porque eu tive que fazer o agendamento quase 30 dias antes para conseguir ir fazer a prova de vestidos lá. E a cada uma semana antes, ela mandava a confirmação, o link, se tinha vaga se eu ia de carro, se eu não ia, onde estacionar. Aí mandava um template 2 dias antes. Faltam 2 dias para o seu atendimento. Meu Deus, até eu já tava ficando ansiosa, sabe? Aí no dia, é hoje, sabe? Hoje. E é um template que, assim, ela nem personaliza. Natália, é hoje. Sim. Mas tava assim, eu já me sentia super personalizado, porque era o meu WhatsApp, ela já tava falando comigo por ali. E isso tudo torna uma experiência melhor, né? Você chega lá, a pessoa já te esperando no horário, com a prancheta, Natália, o seu casamento vai ser assim, assim, assado, a data, já sabia tudo, porque eu já tinha passado. Então, você sente que o seu tempo está sendo valorizado, que você é especial e que aquilo é único, né? Então, você já tem muito mais chance de comprar e de indicar e de voltar, porque a experiência foi muito boa, né? E gera uma expectativa também. Eu achei muito engraçado que tem alguns convidados que chegam e senta, tá, a gente tá conversando, daí a pessoa fala assim, tá, eu quero café, cadê o café? Assim, né, tipo, a gente fez uma promessa, né? Tá, vai ter café. Falando nisso, eu aceito um café também. Pois então, vamos fazer um café ali. Então, isso foi engraçado, assim, que ele falando rindo, foi engraçado, é verdade. A pessoa assim, eu quero café agora. Sim, tava ali escrito que ia ter café, né? Então, e até no nosso outro estúdio lá, a gente tinha um frigobar, tinha até cerveja, uísque, tinha um monte de coisa. Não, o uísque não deu certo. Teve uma vez que tentaram esvaziar uma garrafa no podcast. Exato. Nossa. Aí não deu certo. Foi divertido, mas... Teve um outro podcast que eu escutei outro dia no carro, e daí era com vídeo também, e daí eu vi, e ele pede um açaí, e começa a comer o açaí no meio do podcast. Daí foi essa semana que eu vi. Eu falei, gente, eu vou gravar um podcast com o Jimmy e com o Fábio essa semana, mas eu vou comer o açaí antes. O que aconteceu? Eu falei assim, gente, ele falava e o açaí se sujava inteiro, falando, gente, que engraçado. Mas super à vontade, né? Tipo, fazendo ali a conversa, bate-papo. A gente já fez com hambúrguer, a gente já comeu hambúrguer no podcast. A gente já comeu... Me chama a próxima vez, tá? Pois é. A gente comeu no Danco, né? Foi um prato do... Isso, de Floripa. A gente já teve café sendo passado na mesa. Verdade. O cara serviu café pra gente. Isso tudo são experiências super inesquecíveis. Sim. Ainda mais quando a gente explora os sentidos. O aroma e a comida, ela desperta uma coisa diferente na experiência e fica na nossa memória, né? Por exemplo, se eu falar que Melissa... Todo mundo sente o cheiro da Melissa, né? Outras lojas que tem aquele cheiro bem específico, é sensorial. E as lojas vendem um cheiro, né? Vendem o cheiro? Tem loja que vende o cheiro. É loucura, que tu pode ter o cheiro de tal loja na tua casa, por exemplo. E os shoppings também exploram muito isso, né? De ter um cheiro próprio. Então, focasse na parte da educação. E aí, mas quer também que fizesse a parte de consultoria, tu falasse? Porque assim, a empresa tem o objetivo da gente conseguir trazer para os negócios realmente essa forma diferente de se relacionar com o cliente, né? Transformar essa relação que as empresas têm com os seus clientes, né? Então, o meu objetivo é que cada colaborador dentro da empresa consiga entender o seu papel na jornada e consiga entender o quanto é importante ele estar dentro desse cenário de
construção de confiança com o cliente, porque ele é uma pessoa fundamental para que aquele cliente possa decidir continuar confiando ou não, né? Eles são peças-chave. Então, eu acho que a educação corporativa é muito isso, porque o que a empresa geralmente faz? Ela contrata uma consultoria, faz um diagnóstico e aquele diagnóstico morre ali, né? Porque eu vejo parte da educação, eu entendo que, tipo assim, tá aqui a informação. A decisão de como é que você vai fazer, se vai fazer, não vai fazer, é decisão tua. A consultoria, o diagnóstico, coisa parecida, você tem que entrar dentro do negócio e ver o que precisa. Mas ainda assim, a gente... então, é uma união, vamos dizer assim, Fábio. Educação corporativa, quando a gente está falando de estratégia e centralidade do cliente, eu tenho uma metodologia que eu desenvolvi que são 6 passos. Então, a gente, quando entra dentro da empresa, a gente analisa o cenário da empresa, a gente aplica pesquisas qualitativas, a gente consegue ter todo esse diagnóstico de colaboradores junto com o que a gente ouviu do cliente e começar a construir o mapa. Com esse mapa finalizado, a gente faz toda para o mapa acontecer, essa jornada, a gente faz junto com os colaboradores e com o squad que a gente criou lá dentro da empresa, e a gente faz essa gamificação para aquele colaborador se colocar no lugar do cliente e participar junto do processo. No final, a gente entrega um relatório completo e ainda faz treinamento. Então, por isso que eu digo, tem linha em paralelo vários materiais de apoio. Por isso que eu falo que é educação, porque eu não estou só entrando lá e fazendo um diagnóstico e entregando para a empresa. A gente cria um squad, a gente nutre com material de apoio, a gente aplica treinamento no final, para que realmente aqueles colaboradores possam dar continuidade no projeto depois. A ideia é que a transformação aconteça, de fato. Exato, porque do que adianta eu entregar um diagnóstico e eles não implementarem? Eu não consigo medir o impacto. O meu impacto hoje do sucesso da minha empresa é o sucesso do meu cliente. Ele conseguir implementar o que a gente identificou de pontos de atenção e de possíveis oportunidades de melhoria. Se ele não implementar, o meu trabalho não adianta de nada, né? Então, por isso que eu tento sempre engajar os colaboradores da empresa para que eles aprendam, para que eles entendam o porquê. Porque é tão difícil quando a gente insere uma nova ferramenta dentro da empresa e fala, a partir de agora é esse CRM, tá? É essa ferramenta, tá? Claro, total, tem resistência. Tem resistência. E até tem um processo de governança nesse sentido, de você construir a cultura. Total. Junto, Sim. participa. Quando eu participo e entendo o porquê das coisas, naturalmente eu dou um valor diferente para elas. O desafio de uma corporação é exatamente essa, né? Porque você vira uma pecinha, né? Uma engrenagem de um grande mecanismo e você não sabe o que está fazendo diferença no todo. Exato. E a consultoria, para mim, até nem gosto do nome consultoria, eu acho que ficou um pouco já antigo, né? Dentro de toda essa tecnologia e modernidade que a gente tem hoje, mas eu acredito numa consultoria diferente, que é essa de linha educacional. Então, a gente ensina também para os colaboradores, a gente cocria com eles e a gente garante no final que eles possam ter todas as ferramentas para eles implementarem e darem continuidade nisso. Claro que a gente tem clientes de consultoria que já terminaram o nosso ciclo e hoje eles contratam o nosso acompanhamento. Então, eles querem um acompanhamento para a gente ver a evolução. Então, a gente está ali com a matriz de benefício de impacto para o cliente e custo para a empresa, para a gente poder estar medindo isso mensalmente, como é que está isso, todas as ações que a gente está evoluindo, o que está funcionando, quais são os indicadores que a gente precisa tomar cuidado. Então, a gente continua com esses clientes no acompanhamento, né? Já teve o diagnóstico, já teve o mapa, já teve todo o trabalho e essa empresa tá madura para fazer esse acompanhamento comigo, porque eles aprenderam. Eu não vou fazer um acompanhamento e um suporte com uma empresa e com um time que ainda não entendeu o conceito, o significado, o mapa e o papel dele dentro dessa jornada com o cliente, né? E o processo de transformação, eu entendo que tem os 2 eixos, né? Tem um lado, digamos, do executivo, a alta gerência, e tem um lado operacional, digamos, a equipe que teoricamente vai ter que fazer o trabalho de fato, assim. Se você não conseguir mexer os 2 eixos, você não consegue fazer realmente uma transformação. Não, porque com certeza as empresas hoje elas têm um desafio muito grande que é o cultural, né? Então, cultura é top-down. Se a liderança não compra essa ideia de projeto, eu quero botar o cliente no centro, nada vai acontecer lá dentro, né? Agora, se eu tenho uma liderança que compra, mas eu tenho colaboradores resistentes e que não se importam com isso, também nada vai acontecer, porque eles estão disseminando isso para a ponta, para o cliente. É o colaborador, é o teu vendedor lá na tua loja que vai estar fazendo um bom ou um ruim atendimento para o teu cliente, né? É o teu operador de saque, de assistência que vai estar interagindo. Às vezes o diretor nem tem noção do que está acontecendo, né? E nem sempre nessas pesquisas aparecem todas essas dificuldades, essas fricções que acontece entre cliente e marca. Por isso que a gente tem várias técnicas. Cliente oculto é uma delas, né? Essa central de qualidade, atendimento. Com certeza as pesquisas também ajudam. Comitê de clientes, tem várias outras formas de a gente conseguir tá controlando. Mas a ideia é que o colaborador e a liderança, né? Quando a gente cria esse squad, a gente pensa estratégico. Vamos pegar um de cada setor dentro da empresa para
entender esse trabalho e encabeçar dentro das suas áreas e que a gente possa melhorar essa disseminação de cultura lá para a ponta. Não adianta eu ficar só... A maioria das empresas pensa assim, eu vou criar uma área de CX e eu vou fazer CX, né? Ou eu aplico NPS e eu faço CX. Não, você está enganado. Aplicar NPS não quer dizer que você faz CX. Do que adianta eu aplicar NPS ou dizer que se eu não estou aplicando direito, se eu não estou vendo a base que eu estou aplicando, se eu não estou aplicando a ferramenta certa, se eu não estou entregando uma experiência boa para ele ou não trazendo o feedback que está vindo e implementando melhorias, não adianta nada. Eu não estou fazendo CX, né? E se eu tiver uma área de CX, não quer dizer que é a melhor opção. Porque eu preciso que todos os setores entendam o CX. Então, às vezes, se concentrar numa área pode até ser um problema, né? A Azul Linhas Aéreas, você até comentou aqui dela mais cedo, Jimmy. A gente recebeu aqui o Mark Neeleman, que é um dos fundadores, né? Que legal. É irmão do David Neeleman. Ele veio bater um papo com a gente no podcast, a gente estava no outro estúdio ainda. Ele contou várias doideiras, assim, do início da empresa, sabe? Não, eles têm uma parte cultural muito forte. Eu já vi algumas palestras do vice-presidente de pessoas de cultura lá dentro, o Jason. E tanto que essa semana eu vi que a semana passada foi o dia do comissário de bordo, e ele contou uma história incrível, que era um pai, uma mãe e 2 filhas comissárias da Azul, sabe? Então, olha como a empresa, ela traz esse olhar de não sei nem a palavra, mas essa admiração, sabe? Pelos próprios colaboradores. Então, isso vai ser passado para o cliente. Porque o colaborador já ama a empresa muito, porque tá feliz ali dentro, né? A Azul, ela tem aquela forma de cultura deles, o OPA, eles fazem treinamentos recorrentes, eles têm vários cases que eles enaltecem o próprio colaborador. Então, assim, realmente é um case para a gente se inspirar quando a gente está falando de disseminação de cultura para a ponta, né? O colaborador sabe conduzir um problema, não quer dizer que não acontece problema na Azul. E ele se sente parte, né? E ele se sente parte, pertencente, com certeza. E, Natália, assim, qual que é a tua visão agora para os teus próximos passos, até considerando o próprio Lead, né? Que é um movimento que tem um apelo de empreendedorismo tão forte, de conexão, que tem pessoas ali que estão à frente de negócios e que certamente estão preocupados com a experiência das pessoas que fazem parte deles. O que tu enxerga, assim, dessa conexão da trajetória que tu está construindo nessa área de centralidade no cliente com, em paralelo, o Lead Futuro? Legal. Até bacana você mencionar o Lead, foi onde a gente se conheceu, Sim, né? Jimmy, exato. na verdade, eu já se conhecia porque você era muito famoso. Né? Tinha escutado falar do seu podcast há muito tempo. Meu noivo já veio aqui fazer podcast. É verdade, fiz papo com com o ele. irmão gêmeo, que ninguém sabia quem era Sim. quem, foi uma loucura. Mas o Lead foi um convite que a gente ficou muito feliz, né? Da Bela, pra gente participar do conselho. E eu acredito que o Lead Futuro, ele vem com essa pegada esse ano, principalmente da gente conseguir trazer esses empreendedores, conectando com grandes empresários do estado, e a gente inovar essas relações, né? Eu acho que não é só os negócios, mas as próprias relações entre pequenos empreendedores e empresários, porque às vezes a gente, jovem, não é tão bem visto, né? Diante de grandes empresários ou de grandes empresas. E eu acho que esses talks, como o último que a gente fez, foi tão positivo da gente pegar uma história recente de um empreendedor super novo e que vendeu a sua empresa, né, por um valor super considerável e numa trajetória tão curta, com alguém que já tem uma experiência bem mais longa, né, e que tem uma outra história, mas que também é super importante se conectarem e se conhecer. E enxergou o valor naquilo, né? Enxergou valor naquilo, tanto um quanto o outro, e também se conversar para entender os desafios que enfrentam, porque são muito parecidos, né? Não importa se eu estou há anos com a minha empresa ou se eu tenho anos de experiência. Quem é empreendedor, quem é empresário, sabe os desafios que enfrenta, que são muito semelhantes aos outros, né? Então, eu busco, assim, e eu imagino que o Lead tem essa ideia de estar fomentando isso, de estar unindo esses dois universos de empresários, talvez, assim, mais antigos, mais renomados da cidade, com empreendedores mais tecnológicos, mais digitais, para poderem estar compartilhando tanto o lado bom quanto o lado de dificuldade. Também está trazendo boas tecnologias e inovação para os negócios, às vezes que são mais tradicionais, que é um desafio muito grande implementar tecnologia e novos processos para essas empresas tão tradicionais, né? A gente sabe que embate com muita coisa de cultura e de investimento e tudo mais. Às vezes não vê o valor naquilo, Claro. né? E o empreendedor geralmente já nasce com a empresa com esse viés, né? Já com esse olhar.
Então, acho que é muito positivo a gente fazer essas conexões. Fazer parte hoje do conselho, dentro da minha expertise e de experiência do cliente, é mostrar para esses empresários, tanto o novo quanto o mais velho, que a experiência do cliente, ela sempre foi importante e cada vez mais ela vai ser importante. Porque hoje, para a gente se diferenciar no mercado, a gente tem que entender realmente o que esse cliente está sentindo e vivenciando com a minha marca para poder entregar valor, para eu conseguir reter ele, para eu conseguir ter lealdade, que isso é muito difícil, né, nos dias de hoje. Então, eu estou super à disposição, já falei isso para a Bela, para, né, conversar, para entender, porque é complexo, cada negócio tem uma forma de relacionamento com o cliente, alguns é mais, alguns é menos, outros é SaaS ali direto, outros é produto, mas precisa entender esse cliente, esse perfil de consumo, esse consumidor, precisa estar analisando indicadores e precisa trazer essa voz ativa do cliente para dentro do negócio, para as estratégias, seja desenvolver um novo produto, seja redesenhar o serviço, seja pautada também no olhar do cliente, né? Claro. Perfeito. Não, show de bola. Acho que esse é o recado, né? Entender as pessoas como clientes de maneira geral, né? Não só quem compra, mas quem tá dentro também é um cliente, né? Um cliente interno que precisa ter suas expectativas atendidas. Show de bola. Baita papo, né, Ferrari? É isso aí. Acho que essa questão de trazer a consciência do processo de jornada do cliente é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça de todos os empresários, né? Entender que você não entrega uma caixa fechada, uma caixa preta, você não entrega um negócio, você entrega realmente uma experiência que tem que ser deliberadamente construída, né? Vamos dizer assim. E eu acho que botar isso na cabeça de todo mundo é relevante, né? É muito importante para que um negócio possa virar, né? Que possa fazer acontecer. Exato. Eu acho que é o grande desafio da gente transformar isso, né? De chegar e mostrar para as pessoas que é importante isso. E estamos fazendo aqui. Deixa os teus canais, né, Natália, para o pessoal te acompanhar, onde tu tem produzido conteúdo. Tá. Eu tenho no Instagram, nataliadaquino com th.cx. No LinkedIn também, Natália Daquino. Tem o meu site, nataliadaquino.com.br. Ponto Customer Experience. Porque você sabe que se pesquisa CX, tem um monte de perfil que trabalha sobre esse universo. Então, eu achei melhor a gente colocar no perfil para ajudar a intermediar. Porque é um perfil que antes era mais pessoal e foi indo para uma linha mais de conteúdo. Tá sendo transformado. E não tem como separar, né? É muito difícil separar. Eu já pensei muito assim, tem um Instagram pessoal e um... Mas a nossa vida é uma só, né? É difícil. Ainda mais que ali ainda tá muito a minha cara, né? Tá muito a minha energia, a empresa sou eu. Então, exato, no teu caso. Né? O nosso time é super pequeno para atendimento, então... Que a gente o teu brand, Natália Daquino, também é importante nesse processo. Então, querendo ou não, a gente tem que cuidar com isso também, né? Eu entendo que hoje uma empresa, ela precisa muito do brand pessoal para se erguer, né? Eu acho que a gente não... Tinha aquela ilusão que vou fabricar uma empresa, uma startup. Aí tu fabrica um nome e eu vou me esconder. As pessoas querem se relacionar com pessoas, né? Então, as marcas têm virado pessoas, né? Então, a gente precisa trazer essa humanização sim, né? Porque o cliente é isso que ele quer. Hoje em dia, pode ter o que for de tecnologia, no final das contas, a gente prefere muito atendimento humano, ou a gente vai muito para essa parte de intuitiva. Eu quero ter todas as informações ali para eu buscar e ler e ir atrás do que eu quero, né? Então, eu não preciso ter um chatbot às vezes, mas se eu tiver todo um guia, o Correios fez isso recentemente em um órgão público. Ele competir com a Amazon é cruel, né? Sim. Então, ele colocou na página principal todas as dúvidas e dificuldades que o cliente pode ter. Então, eu pensei lá na frente, legal. O que o meu cliente pode me perguntar? Valor de caixa, medida, entrega, SEDEX, forma de trabalho. Ele mapeou tudo isso e foi colocando em pequenas informações ali, já auxiliando o cliente. Então, acho que isso se a mensagem final que eu puder deixar aqui pra gente nesse bate-papo se eu dou clareza pro meu cliente da próxima etapa, eu evito fricção. Então, se eu deixo ele mais informado e seguro do que ele vai fazer depois daquilo, eu vou evitar que ele me tome tempo, e daí a gente ganha eficiência operacional, a gente ganha cliente satisfeito, a gente ganha cliente com menor esforço. Então, esse é o objetivo quando a gente fala de mapeamento de jornada, né? Sensacional. Muito obrigado pela tua vinda aqui, né? Por compartilhar com a gente tanto conteúdo, tanta história de vida. Eu tenho certeza que vai inspirar a galera que nos acompanha aqui. O pessoal vai se animar, né? Certamente tem alguém que tá ouvindo agora que tá indo pra São Paulo se jogar. E aí vai dizer, meu Deus do céu, como a vida dá volta e tal. Então, isso que a gente gosta de fazer, né, Ferrari? Show. É isso aí, muito obrigado então pela tua vinda, obrigado aos nossos apoiadores aqui, né, ao Lead Santa Catarina, ao Davi Paz Lima,
nosso assessor oficial aí, ao Danco Música, Gastronomia e Drinks e também a doutora Rebeca Reising com o podcast Pink Talks sobre saúde feminina. Se você ainda não acompanha a gente nas nossas redes sociais, nos nossos canais, faça isso. A gente tem um monte de cortes lá com os melhores trechos e certamente os melhores trechos da Natália vão estar distribuídos lá também para vocês acompanharem. E o feedback do pessoal, né? E daí, a experiência que vocês estão buscando, estão conseguindo no nosso canal, o que vocês acham aí? Faz um comentário. Exatamente. Comentem aí o que vocês estão achando do nosso processo de experiência aqui. Só a Natália vai ter que ajudar a gente a mapear a nossa jornada. É isso aí, pessoal. Fechou, muito bom. obrigado e até o próximo episódio do Jogando. A plateia falou, gente. Tchau, Obrigado, tchau. tchau.